Está começando a quarta edição de um programa que nem nome tem ainda, mas que quer ter voz, porque este é um direito universal. Muito obrigado a quem se liga nesta live. Se você entende que as conveniências pessoais não podem se impor ao bem comum, fique por aqui porque você é bem-vindo. Falo diretamente de Mogi das Cruzes. Muito obrigado a Carolina Nascimento e ao Matheus Moldro pela parceria na realização deste programa. O tema de hoje é racismo, a discriminação de pessoas em função de características físicas. Toda manifestação de racismo expressa, ainda que inconscientemente, a ideia de que algumas pessoas são naturalmente superiores a outras. Como toda ideologia, o racismo se infiltra nos discursos, molda as relações, legitima opressões e transforma-se em atos que causam sofrimento. A brutalidade policial contra pessoas negras revela, nada menos, que o racismo é entranhado nas estruturas do Estado. Da mesma forma, a negação de direitos fundamentais às populações negras, como educação, saúde, trabalho e remuneração dignos, são apenas formas diferentes de extermínio levadas a cabo por governos que mal conseguem esconder o racismo. O tema é muito amplo e complexo, e por isso não dá para abordá-lo inteiramente no prazo de 1 hora. Mas, para apresentar um panorama geral da questão do racismo atualmente, convidei para o bate-papo de hoje o professor Juarez Xavier, da Unesp de Bauru, pessoa por quem tenho grande admiração já há alguns anos. Juarez tem um currículo extenso, mas vou tentar resumir. Ele é formado em jornalismo e cursou mestrado e doutorado no PROLAN da USP, o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Ele é pesquisador do CELAC, da ECA USP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Também é pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro, da Universidade de São Paulo, o NEIMB, da USP, e atualmente é professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, em Bauru. Ele é coordenador executivo do Núcleo Negro Unesp para Pesquisa e Extensão, o NUP, é articulador do Programa Institucional de Educação na e pela Diversidade da Universidade Estadual Paulista e é docente do Programa de Pós-Graduação de Mídia e Tecnologia, também da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Bauru. Além disso, é coordenador do Programa Educando para a Diversidade da Unesp. Tem muito mais coisas no currículo do professor Juarez Xavier, mas vamos parar por aqui para dar as boas-vindas a ele e com o meu sincero agradecimento por aceitar o convite para compartilhar conosco o vasto conhecimento que ele possui. Professor Juarez Xavier, antes de tudo, muito obrigado, viu, por atender aqui o nosso convite para esse bate-papo extremamente relevante, atual, né, muito pertinente, seja por uma realidade histórica, né, como também em face aí dos últimos acontecimentos, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que é bastante constante, né, esse tipo de ocorrência. Nos Estados Unidos, recentemente, o assassinato de um homem pelas forças policiais, né, por um policial, que, na verdade, é uma realidade bastante presente, né, quando se trata das populações negras, né, das pessoas de pele escura. Na verdade, o racismo, que é o tema desse bate-papo, eu vejo, e não estou sozinho nisso, como uma chaga que atinge a todos nós, independentemente da cor da pele, né? Uma chaga cujos efeitos, né, são sentidos em toda a sociedade. Gessé de Souza, sociólogo, atualmente professor na Universidade Federal do ABC, ele fala sobre... ele diz que a maior e principal instituição brasileira é a escravidão, né? Embora muitos acreditem que isso tenha ficado no passado, mas ele defende que ela está tão presente, a escravidão está tão presente na nossa história, mesmo na nossa memória, no nosso imaginário, que ela define, né, as relações, as instituições, as relações na sociedade.
Essa é uma boa explicação, professor Juarez, para o que se conhece como racismo estrutural, ou seja, a presença do racismo, né, ele se inserindo, né, nas relações em todos os níveis, inclusive institucionais, tal. Seria essa uma boa explicação, na sua opinião, para o racismo estrutural? Aliás, o que é, né, efetivamente, racismo estrutural? Bom, do ponto de vista teórico, conceitual, essa discussão começa a surgir de uma forma muito forte nas organizações políticas do movimento negro, dos intelectuais negros, ativistas negros, a partir da década de 70, né, em especial nos Estados Unidos. Começou a se observar um fenômeno muito interessante. A natureza estrutural do racismo e a sua institucionalização. O que significa isso? Né? Nos nossos debates, nas nossas discussões, nos nossos documentos, nós vamos trabalhar com 3 dimensões muito práticas que dá para a gente compreender o que é o racismo estrutural, né? Compreendendo que ele é fundante, que ele é estruturante, que ele é replicante. Ele é fundante porque ele funda todas as instituições a partir da marca do racismo. Na sociedade brasileira, por exemplo, quando começa a organização daquilo que vai se chamar o Estado Moderno no Brasil, com a vinda da família real em 1808, você começa a constituição dos 2 grandes dispositivos que dão sustentação ao Estado, né? Um dispositivo de coerção e um dispositivo de persuasão. Esse dispositivo de coerção ele é montado fundamentalmente para ser um dispositivo antinegro. Havia já naquele período a experiência da Revolução do Haiti, de 1791 a 1804, que criou o temor da onda negra. Então, todo o dispositivo constituído a partir de 1808, com alguns pontos de inflexão, como 1831, quando você monta a Guarda Nacional, em 1864, quando você declara a guerra ao Paraguai. Então, você vai constituindo o mecanismo, vai dando unidade, né, ao mecanismo de coerção. Coincidentemente, porque não é coincidência, óbvio, mas em 1850, quando o Brasil decide suspender o tráfico oficial de seres humanos, é quando o Brasil também institui a sua primeira prisão, seu primeiro presídio, que faz parte desse mecanismo de coerção, e 2 anos depois o primeiro hospício. Então você tem, do ponto de vista da coerção, você tem ele montado esse aparelho, você tem o arcabouço jurídico, a Constituição de 1824, a formação dos cursos de direito em 1827, e a construção do Supremo Tribunal Federal logo depois desse período. Então você tem um arcabouço jurídico, você tem o mecanismo de coerção e você tem as instituições de encarceramento. Então esse é o aparelho de coerção que você monta e ele já nasce antinegro. O aparelho de persuasão, né, você tem a fundação das escolas, na Escola de Medicina, que vai dar base para a constituição do chamado racismo científico no Brasil, em 1808. Você tem a imprensa que surge, a imprensa oficial, em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro. E você tem, na segunda metade do século XIX, as instituições que vão dar base para o chamado racismo científico, nascido nessas instituições. Nina Rodrigues é um dos grandes expoentes disso, e mais tarde João Batista de Lacerda, Renato Kell. Então você tem um grupo de pessoas que vão construir um mecanismo de persuasão. Olha, o racismo é isso, ele é científico e não tem o que fazer. Então, os 2 mecanismos de coerção e persuasão que dão base ao Estado são fundados a partir da perspectiva do racismo, né? Ele é estruturante, porque ele não está vinculado às relações subjetivas, individuais das pessoas. Portanto, não adianta você ter, não é só isso que define a superação do racismo, você ter um amigo preto, um colega preto, casar com alguém que é preto, não é isso. Né? A estrutura do racismo, ele não é subjetivo, ele não cede à subjetividade. Então, por exemplo, você tem um alto índice de encarceramento de jovens pretos e pardos, essa população não está no mercado de trabalho. Né? Um caso concreto disso é que agora, recentemente, o governo disse que tem 38 milhões de pessoas invisíveis às políticas públicas no Brasil. Isso é assustador. Você não está falando de 380 pessoas, 38 pessoas, ou 38 mil pessoas. São 38 milhões de pessoas. São praticamente 4 Portugais, né, que você tem que são invisíveis. Isso é
na minha opinião, um e quase resíduo... 25% da população brasileira, né? Sim, sim. Então, isso é um resíduo da escravização, né? Essas pessoas não são invisíveis, elas vêm de uma herança de segregação brutal, né? Que as sociedades escravocratas marcam isso, né? Por isso o Gessé está correto em dizer que a grande instituição fundante do Brasil é o racismo. E o terceiro aspecto é que ele é replicável, né? Ele vai sendo replicado nas relações sociais, no dia a dia, no cotidiano, né? A partir do preconceito, das ideias preconcebidas em relação à população negra, da segregação de espaço de visibilidade e poder político e os altíssimos índices de morbidade da população negra. O Atlas da Violência mostra, por exemplo, de 2019, os dados são de 2017, mas foram publicados em 2019, que de 65 mil homicídios que ocorreram no Brasil naquele ano, 75% são de jovens negros. Então, isso mostra a natureza do racismo, né? Ele é, portanto, fundante, porque funda as instituições materiais e imateriais. Ele é estrutural, porque ele não está baseado nas relações subjetivas, ele é uma prática que depende da compreensão que você possa ter desse mecanismo. E ele é replicante, porque ele está replicado no cotidiano das pessoas. Então, professor, essa é a questão fundamental. Aliás, na sua fala me chamou a atenção de algo que também para o qual eu particularmente tenho dúvida, eu acredito que seja também para muitas pessoas. A designação de pessoas pretas ou pessoas negras, né? Qual a diferença disso? Porque a língua, as questões linguísticas também elas perpassam, né, o racismo, tanto do ponto de vista fundante quanto de replicação e de naturalização, né? Li, né, em algum lugar, me corrija, por favor, se eu estiver errado, que o termo negro ele é uma construção social, não diz respeito, né, exatamente à cor da pele. O que nós temos, isso a partir dos anos 70, é a construção de conceitos. O que se tem como firmado na construção desses conceitos é de que não existem raças, no sentido de as pessoas de peles diferentes tenham incompatibilidades biológicas ou genéticas. Já foi derrubada há muito tempo. Mas as relações foram construídas a partir de mecanismos racializáveis, né? Quando você funda, quando você estrutura e quando você vai replicando, você vai constituindo relações que estão racializadas. Por exemplo, quando você observa que a distribuição, ainda na linguagem do Gessé, a distribuição dos capitais econômico, cultural, social e político beneficia uma fração branca da sociedade brasileira, então você vê que essas relações estão racializadas na distribuição de direitos, de privilégios e de segregações. Então, a ideia que se teve a partir dos anos 70 foi construir um conceito que desse conta de compreender a realidade política social brasileira. Por que isso? No período da ditadura civil e militar, o censo não levantava os dados étnico-raciais, né? Você não tinha isso como sendo uma preocupação do censo. Muito provavelmente por conta da ideia, da fabulação de que nós vivíamos uma democracia racial. Quando você começa a trabalhar esses dados a partir da democratização, você começa a perceber o fosso que é entre pessoas pretas e pessoas brancas. Num determinado momento, começou-se a discutir qual era o critério mais adequado. Se experimentou vários conceitos, e entre os conceitos experimentados, decidiu-se por uma definição étnico-racial. Então, para o IBGE, você tem como classificação étnica cor da pele, né, aspectos fisionômicos, fenotipia. Você tem, por exemplo, preto, pardo, branco, amarelo e indígena. O que começou-se a trabalhar com um aspecto fundamental no Brasil é quando você faz a aproximação dos dados da população preta e a população parda, você vai perceber que os indicadores materiais de vida da população parda é mais próxima da população negra do que da população branca. Eles sofrem as mesmas circunstâncias da população preta. Então, a partir dessa definição, o movimento social de negros, que é um grande educador social, começou a trabalhar com essa ideia. Para efeito de classificação das políticas públicas definidas por ações afirmativas, é preto ou pardo, é fenotipia.
textura de cabelo, aspectos fisionômicos e cor de pele. Para a ação geral do movimento, da política pública do movimento negro, é negro, porque você junta essas duas categorias na categoria negro, por isso você tem uma categoria étnico-racial. É isso que fez com que a gente compreendesse o Brasil como sendo o segundo maior país de população negra no mundo, primeiro a Nigéria e depois o Brasil. Então, foi essa inteligência política articulada pelo movimento social de negros que compreendeu pela própria realidade material que pretos e pardos fazem parte de uma mesma categoria e são, portanto, englobados na compreensão de negros. É mais um sentido político-operacional do que propriamente um dado biológico, um dado da natureza científica. Muito. É uma construção política, uma narrativa política de construção de maioria social. Entendido, muito claro, bastante claro. Também na sua fala me chama a atenção a referência à ideia de uma democracia racial no país. Muito propalada anos atrás, né? Eu acredito que coincide exatamente ainda com o momento em que os movimentos negros não estavam tão articulados quanto hoje e que, portanto, havia mais espaço para ideias, né, de uma pretensa democracia racial ao ponto de também alguns anos atrás, o diretor da Globo, hoje diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Campbell, lançar um livro chamado Não Somos Racistas, né, livro no qual ele defende justamente a ideia de uma democracia racial, que o problema do país seria muito mais uma questão social, né, um corte social no acesso aos direitos, e não tanto uma questão racial, porque segundo esse ponto de vista, né, o reconhecimento, né, do racismo daria origem a conflitos de natureza raciais, étnicas e tal. Não somos efetivamente uma democracia racial, não é, professor? O que eu acho importante observar são dois aspectos importantes, né? Primeiro, que é uma dupla ignorância ao fazer a afirmação de que no Brasil não existe racismo, né? Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, né? Primeiro é desconhecer toda a construção étnica racial da estrutura fundante do país, e segundo é desconhecer a realidade política social do país, né, que está racializada independente das minhas vontades subjetivas. Portanto, eu acho que é muito mais uma construção ideológica, no sentido clássico de ideologia no século XIX, de deslocamento da realidade, né, uma opinião descolada da realidade, do que propriamente uma mera intervenção ao acaso. Né? O que eu acho importante observar quando o Brasil decide criar mecanismos para a abolição da população negra, uma série de questões vem a reboque dessa decisão. A mais importante foi a de que os operadores do Estado brasileiro pretendiam, naquele momento, a partir de 1850, substituir a população negra, absolutamente majoritária no Brasil. É importante destacar dos 11 milhões de africanos que foram escravizados e tirados da África, 4,8 milhões vieram do Brasil. Então você tem uma população enorme no Brasil que substitui a população originária, nativa, que foi exterminada, e essa população vem ocupar esse espaço no território brasileiro. Os operadores, então, decidem criar um mecanismo de substituição da população negra, ou pela substituição física, ou mais tarde pela eugenia, supostamente baseado na incompatibilidade do negro com o trabalho moderno, com as relações de trabalho, toda uma construção ideológica, né, porque a população negra ela esteve na ponta do desenvolvimento tecnológico do Brasil durante 350 anos, né, 3 séculos e meio, né, e mesmo porque os imigrantes que chegam no Brasil não tinham nenhuma superioridade de formação cultural ou intelectual em relação aos trabalhadores negros do Brasil. Então é importante ter isso como um dado importante, né, fundamental. É uma política de substituir a população. Aí decide-se pela política de imigração. Primeiro eles queriam os europeus do norte, da Europa, mas se contentaram por aquilo que eles passaram a chamar do europeu de segunda categoria, que eram os italianos,
portugueses e espanhóis, que estavam vivendo uma crise profunda do ponto de vista da economia, e migram para o Brasil. Né? De 1870 a 1930, são 3 milhões. Você tem 3 séculos e meio de ingresso de negros no Brasil, de 4,8 milhões, e praticamente em 60 anos você traz 3 milhões de europeus. Então, para tentar fazer essa política, você subjuga totalmente a população negra. Né? Essa população é transportada para o Brasil, vem e ocupa o espaço do negro no sistema de produção. Então, não dava mais para você pensar o processo de extinção da população negra. Chegou-se a sonhar com isso. João Batista de Lacerda chegou a desenhar um projeto que o Brasil, em 2011, não teria mais a presença física de negro nem a presença cultural. Era o projeto que o Estado brasileiro tinha. Quando o Gilberto Freire vai estudar nos Estados Unidos, ele encontra um pensamento radical na antropologia de um antropólogo chamado Franz Boas. Franz Boas, ele é o pai da chamada antropologia cultural. Gilberto Freire se encanta com esse pressuposto. Quando volta para o Brasil e escreve Casagrande Senzala, ele adapta e vai aclimatar, na minha opinião, lógico, de forma adequada aos interesses das classes dominantes naquele momento, a teoria de Boas na constituição dessa ideia de democracia racial. É um avanço, se você pensa em relação ao racismo científico, né? Mas ele cria uma percepção muito complicada no Brasil. A principal percepção é que nós levamos muito tempo para fazer o debate da discussão da desigualdade racial. E criou no Brasil, por várias razões, a ideia de uma suposta democracia racial, o que beneficia psicologicamente o branco, porque ele vai ver que os seus privilégios ele transforma em meritocracia, ele passa a acreditar que ele tem mérito em relação às conquistas e aquilo que ele tem, que é um privilégio, e para a população negra cria uma ideia de subserviência diante da violência racial. Em 1950, a Unesco manda um grupo de pesquisadores para o Brasil para investigar isso, porque o Brasil fazia parte do imaginário da narrativa social brasileira, democracia racial, e eles chegam aqui e se espantam. Não tem nada de democracia racial. Não vê nada daquilo. Né? E formam, né, a partir daí, formam pesquisadores que vão lidar com isso. Florestan Fernandes é formado nesse período, nesse contexto, Fernando Henrique Cardoso, que é orientando Florestan também, Otaviano, você passa a ter uma percepção crítica do racismo a partir desses pensadores de 1950, a partir de 1950. O novo é que os filhos das empregadas domésticas, dos remanescentes de quilombo, dos moradores de favela, começam a ingressar na universidade, né? Em especial a partir dos anos 80, mas de forma mais intensa a partir de 2012, quando o Brasil adota as políticas de ação afirmativa. É importante dizer o seguinte: essas políticas foram adotadas no mundo de 1945 a 1975. Nós só vamos adotar essas políticas a partir do século XXI. Então, esse é um grande problema. O segundo problema, essas políticas no mundo inteiro foram políticas para minorias sociais. Nos Estados Unidos, 13%, na Alemanha, uma população turca relativamente pequena, na França, uma população africana e caribenha relativamente pequena, na Inglaterra, a mesma coisa, uma população hindu, uma população do Caribe, uma população africana, mas também minoria, e nós vamos adotar no século XXI para a maioria social. A maioria da população. Essa para mim, é a grande deformação da compreensão da ausência de uma política de democracia racial efetiva no Brasil. Né? De você ter a necessidade de pensar uma política de inclusão para a maioria social, isso torna o Brasil um país sui generis. Mas essas pesquisas começaram a revelar aquilo que já se tinha descoberto lá em 1950. O primeiro texto crítico de uma militância negra, de um ativista negro, de um intelectual negro, criticando isso, é do Abdias do Nascimento, né, que ele escreve um livro, O Genocídio do Negro, né, e já denunciando isso muito antes da segunda metade do século XX. Então, o que é importante é que é uma construção de narrativa, né? Eu não tenho dúvida, a não ser se a gente for acreditar que o cinismo é uma categoria de análise política, que ao escrever um texto dizendo que nós não somos racistas, tem muito mais a intencionalidade ideológica de construir uma narrativa baseada numa fabulação do que, de fato, contribuir com a superação dos graves problemas estruturais
pautados pela questão racial que nós temos no Brasil. E não pode alegar falta de conhecimento, já que a formação dele é em ciência social, ele estuda, né, o que pressupõe uma visão mais clara sobre uma realidade que é perceptível, né, muito facilmente, né? Supostamente, né? No caso desse, ou pode ser um problema de ordem mental e intelectual, ou então uma intencionalidade de distorcer o debate político-social. Professor, no momento político que vivemos, com a ascensão de uma extrema-direita, não só no plano federal, como em alguns estados, e também nos Estados Unidos, e com a morte de pessoas pretas, né, em ritmo também bastante elevado, estamos revivendo essa ideia de eliminação das populações negras, inclusive com a indicação para a Fundação Palmares de uma pessoa, né, de pele escura que nega, né, o racismo, que classifica como sendo, né, vitimismo e etc. e tal. Estamos revivendo políticas, né, ainda que não formais, mas de eliminação das populações negras? A rigor, essa política nunca foi abandonada. Há um pensador camaronês, Attila Mbembe, que diz que nós estamos vivendo a plena ação da necropolítica, da política da morte. E ela se baseia em 3 grandes fenômenos. Ela é resultado da escravização em massa da população africana, ao longo de séculos, é resultado do colonialismo, que tirou o status das pessoas de pele não branca do planeta, da condição humana, né, foram tratados como não humanos. Você tem visto nessas manifestações como tem sido questionado o papel que algumas pessoas desenvolveram no passado. O rei Leopoldo, por exemplo, da Bélgica, responsabilizado pela morte de 10 milhões de congoleses. Então você tem uma revisão séria em relação a isso, esse processo de massacre. Né? E a terceira questão fundamental, que o Attila Mbembe vai apontar, é a questão do apartheid. Então você tem uma política pautada nesses 3 fenômenos. O que aconteceu agora é que a extrema-direita ela teve coragem de enunciar a sua proposta política de faxina étnica depois de ter passado pelo genocídio patrocinado na Europa Ocidental pelo nazifascismo. É a primeira vez que você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, uma extrema-direita que passa a ter a sua ação e a sua conduta política baseada no supremacismo branco. Isso foi deflagrado com a séria crise dos Estados Unidos, 2008. Você tem, portanto, 3 eixos centrais da extrema-direita nas eleições pelo mundo afora: a questão racial, a questão de gênero e a questão cultural. A extrema-direita se apropria dessas categorias a partir do supremacismo racial e começa a defender tais ideias em âmbito planetário. As eleições na Europa, na Alemanha, a primeira vez você tem um discurso nazifascista, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem na França, você tem na Inglaterra, você tem na Espanha, você tem em Portugal, você tem na América Latina, né, você tem no Chile, você tem na Argentina, você tem no Brasil. Então, o que mudou é que a extrema-direita ela perdeu qualquer tipo de senso moral de convivência democrática e respeitosa com o contraditório. E naqueles países com forte presença negra, não foi mais possível ocultar a situação real e concreta que essa população vive. O dado novo, em especial observando os fenômenos nos Estados Unidos, é a grande presença da jovem população branca. Esse eu acho que é um dado novo nessas manifestações. Uma população que, na minha opinião, para ela foi vendida uma ideia de sonho da democracia americana, e o processo de desindustrialização, de violência, o processo de segregação, de empobrecimento, especialmente da classe média, média baixa, e a percepção da violência brutal que vive nos Estados Unidos
fez com que essa parte da população branca se descolasse daquela população mais conservadora e viesse às ruas, né, questionar a questão do racismo. E isso também repercutiu em outros países. Né? Você vê as manifestações na Alemanha, na Inglaterra, na França, me chamaram a atenção as manifestações no Japão e na Coreia do Sul, né, em que uma população não negra vai à rua e transforma uma coisa importante. Angela Davis dizia que não basta não ser racista, era necessário ser antirracista. O que nós estamos percebendo é que ser antirracista é um estágio para que as pessoas passem a combater o racismo. Talvez a necessidade que nós temos hoje é de ter uma grande classe média branca que sai à rua para combater o racismo. Porque é uma coisa que você iniciou falando. O racismo afeta fisicamente brancos e pretos na sociedade, intelectualmente brancos e pretos e mentalmente brancos e pretos. Então, ninguém sai ileso de ter passado por uma sociedade em que o racismo é estrutural. Por isso, mais uma vez, eu concordo com a fala do Gessé Souza de que a grande instituição que gerou todas as demais instituições no Brasil, como aspecto fundante, estruturante e replicante, foi a escravização de milhões de negros na sociedade brasileira. Agora, professor, qual a diferença? Evidentemente são países diferentes, né? Mas assim, é possível pontuar a diferença da reação, né, à violência policial nos Estados Unidos, com o assassinato, o caso mais recente agora, o assassinato daquele homem George Floyd. Como você mesmo mencionou, inclusive a população branca vai à rua, cria cordão de isolamento para proteger as pessoas que estavam protestando e tal, enquanto aqui no Brasil a gente tem crianças metralhadas dentro de casa, mortas com tiro nas costas, nós temos o descuido de uma pessoa de classe média, uma pessoa branca de classe média com uma criança negra que causa a morte dessa criança, ou seja, a diferença seria no fato de estarmos um tanto, talvez, anestesiados, né? Ou há algo mais aí para que aqui a gente não tenha esses levantes, né? que de alguma forma inibam, né, a atuação do Estado de forma tão criminosa contra a população? Bom, primeiro que assim, não dá para a gente distinguir as ações genocidas do Estado nos Estados Unidos do Brasil. Os dados mostram que no Brasil as mortes de negros estão em escala industrial, né? Por mecanismos, né? O genocídio é quase uma política pública no Brasil. Isso é assustador, né? Como herança dessa grande instituição chamada escravização. Segundo, você tem uma diferença do ponto de vista do ingresso de africanos escravizados nesses países. Nos Estados Unidos, praticamente a população negra ficou cercada no sul do país. Depois da abolição, houve uma política de encarceramento em massa da população negra no sul dos Estados Unidos, com a ação na sociedade da Ku Klux Klan, né, que era uma ação criminosa. Isso coibiu a migração de negros do sul para o norte. Isso vai acontecendo na década de 10, 20 e 30, que essa população sai do sul e vai construir a presença negra nas grandes cidades do norte, né, Inglaterra, Nova York, Chicago, Boston, né, são cidades que recebem grande contingente da população negra. Há uma ação de negação absoluta de direitos dessa população, ela não vota, ela não participa das decisões políticas e nunca houve o ocultamento do aparelho repressivo. A SWAT surge nos anos 60 em Los Angeles, ela se militariza nos anos 70, em especial no governo Richard Nixon, assume uma forma violenta e brutal no governo Reagan, em especial a partir das políticas, desmonte das políticas públicas para a população de classe média, média, baixa e pobre e negra, e você vai tendo a partir daí uma percepção por parte da intelectualidade negra de um enfrentamento agudo que a população negra faz naquele país. É uma percepção compartilhada entre negros e brancos na sociedade americana
sobre o aparelho brutal de repressão que recai contra a população negra, e a gente tem visto agora nessas manifestações. No Brasil, é importante observar que há os mesmos mecanismos de violência e brutalidade observados nos Estados Unidos acontecem no Brasil. No Brasil, houve o êxito de segregar a população negra em espaços de forma tão brutal, tão acentuado por parte do apartheid, que você chega a um ministro de Estado agora, no século XXI, em 2020, e dizer que tem 38 milhões de pessoas invisíveis na sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que essa população ela é herdeira da escravização. Né? Ela faz parte da escravização, aquilo que o Gessé Souza vai chamar de ralé, né? Aquela população que não tem acesso a nenhum direito básico fundamental. E nessas condições, essa população de fato tem dificuldades concretas de mobilização política. Entretanto, essa população ela vai construindo o que eu chamo de percepção percebida de ser negro. Ela começa a entender esse mecanismo. Quando você pega 40 anos atrás, o movimento social de negros, ele se lia como um movimento de minoria social. Isso há 40 anos. Né? Então, você vai construir uma percepção de ser negro que você tem hoje 54% de pessoas que se autodeclaram negras, pretas e pardas. Então você sai de uma situação de minoria para uma situação de maioria negra. Isso é percepção percebida. Qual é o movimento necessário agora? É que essa percepção percebida se transforme em percepção real. Aquilo que no século XIX a gente usava a expressão conceitual de consciência em si, de consciência para si. Né? Essa é a questão central. Fazer com que essa população comece a perceber que ela é negra e ela tem direitos fundamentais a reivindicar do Estado e dos governos no Brasil. Isso eu acho que é uma questão fundamental. E fazer isso não é uma tarefa exclusivamente da população negra. É uma tarefa da sociedade brasileira. Né? Isso é importante. A sociedade brasileira precisa compreender que você não vai ter democracia efetiva, você não vai ter uma sociedade moderna, uma sociedade democrática, uma sociedade de respeito aos direitos humanos, se você não tiver condições de superar a desigualdade abissal nesse país, marcada por questões de gênero, de classe social e, acima de tudo, pelo supremacismo branco. Então, o que é importante observar é que essas dificuldades de compreensão da sua percepção percebida de ser negro e transformar isso numa percepção real é um processo político de amadurecimento das compreensões das contradições do Brasil e que implica uma ação coordenada, intensa, permanente, democrática, aberta daqueles que compreendem que o racismo é uma chaga que impede esse país de construir uma vocação de um país equânime, democrático, igualitário, efetivamente igualitário. E, na sua opinião, estamos caminhando, então, na construção dessa consciência, não apenas no âmbito dos movimentos negros, mas no âmbito da sociedade? A gente pode pegar pelas conquistas políticas dos movimentos sociais. Né? Você tem grandes conquistas nos direitos das mulheres, por exemplo, você criminalizar o assassinato de mulheres é uma conquista importante. Você tem nas populações indígenas que conseguiram, as duras penas, ter a demarcação das suas terras, mesmo hoje abertamente negadas pelo poder central do executivo, mas isso coesionou as populações originárias, que elas passam a pensar uma política mais coordenada em relação a isso. E aconteceu também em relação à população negra. Ela avança no sentido de se perceber como negra. Né? Esse não é um processo simples, não é um processo fácil. Né? A segregação e a violência da desigualdade muitas vezes impõem que esse processo seja mais rápido. Né? São processos lentos, porque ainda essa concentração de capital econômico, cultural, social e político faz com que os privilégios de uma parte da população fundamentalmente branca sejam vistas como direitos. Né? E a segregação faz com que essas populações naturalizem as dificuldades materiais que elas vivem. Mas eu não tenho dúvida que nós avançamos no sentido da construção de novas possibilidades e mecanismos de superação da desigualdade. Nós só não avançamos mais
porque nós temos uma das burguesias mais retrógrada da história dos países do Ocidente, né, que ainda tem os pés na lama da escravização, e uma fração da classe média, que agora se revela fascista, que impede qualquer debate aberto, democrático e reflexivo sobre a situação da população negra no Brasil. Enquanto esses obstáculos persistirem, nós caminhamos, mas caminhamos de uma forma mais lenta. E uma burguesia muito bem representada pela mídia, né? Porque com interesses muito bem representados pela mídia. E alguns dados assim, né, pontuais, eu acredito que são sintomas muito fortes, né, de como a mídia encara essa questão do racismo. Por exemplo, né, aconteceu agora, semana passada, nos comentários na Globo News sobre os movimentos, né, as manifestações nos Estados Unidos, em que a Globo destaca lá 5 ou 6 jornalistas brancos para debater, e aí alguém fala, puxa, mas como assim, você está debatendo racismo e não tem ninguém? Né? Quer dizer, isso com tanta naturalidade. Como é que você vê o papel da mídia nesse contexto todo, seja pela naturalização do racismo e, por outro lado, de que forma que os movimentos negros, na verdade, toda a sociedade interessada, né, em condições de igualdade, pode pressionar os meios, né, em busca de uma nova narrativa, de novos olhares? Bom, o que eu acho que é importante, essa foi a preocupação que a gente teve lá no começo do nosso debate, da nossa conversa, que a mídia faz parte desse mecanismo de persuasão. Sim. Em 1808, quando você começa a desenhar esse Estado, você cria o jornal Gazeta Rio de Janeiro, que é a primeira grande fake news industrializada que você tem no país, né? Um jornal de fabulação, de mentiras, de estímulo a um determinado tipo de narrativa que interessava ao poder político naquele momento. Uma segunda questão que eu acho importante, e isso que eu acho mais sério do que a ausência da representatividade nas coberturas, é importante os negros estarem em lugar de visibilidade, portanto o jornalismo é importante por isso, e de decisão política, é importante, tem relevância, mas tão relevante quanto isso foi o tipo de cobertura. Então, por exemplo, apontava nos Estados Unidos, e a mídia fez isso muitas vezes, é um discurso que nós estamos fazendo, pesquisadores e ativistas negros há 40 anos, que o racismo é estrutural. Eu nunca ouvi tantas vezes as pessoas falarem no jornalismo de racismo estrutural no Brasil. Mas era estrutural nos Estados Unidos, né? No Brasil, era episódios, né, que não tinham a mesma natureza. Nos Estados Unidos, a alimentação desse ódio feito pelo atual presidente da República, nas suas falas, comportamentos, eram duramente criticados e observados pelos comentaristas. No Brasil, ninguém tocou no assunto de a extrema-direita hoje ser parte responsável pela retroalimentação do racismo hoje. Então você vai tendo tipos de comportamentos da mídia que, ao lado dessa invisibilidade, é tão séria quanto a invisibilidade, que é o tipo de cobertura, de angulação, de debate e discussão. Por exemplo, praticamente cessaram as coberturas da mídia corporativa depois do enterro de George Floyd. Você não tem mais aquele acompanhamento que você tinha. E todos nós sabemos que ainda há mobilização nos Estados Unidos, há debate, há discussão. Então, são esses comportamentos de opções editoriais que devem ser também criticados, né? E isso abre brechas para um fenômeno interessante que a gente tem observado em âmbito mundial, que é a emergência das mídias radicais, né? Os grupos midiáticos de oposição e enfrentamento ao status quo, que vem surgindo de forma bastante significativa pelo mundo afora. Teve um pico grande de formação a partir das manifestações do Occupy, né? Occupy Wall Street, Occupy Paris, vai por aí afora. Depois passou pelas manifestações das chamadas primaveras, e alguns agora, como por exemplo o jornal El País, chamou da Primavera Negra dessas manifestações. O que você observa é que cada um desses movimentos vão sendo constituídos mecanismos tecnológicos de captação
edição e difusão de informação que tem provocado uma crise de narrativas em relação ao jornalismo corporativo, né? E isso é muito positivo, a ponto de os jornais corporativos não poderem mais ignorar esse fenômeno. Por isso, imediatamente, você faz um programa só com negros, você cria editorias com negros, você passa a fazer a cobertura sobre a questão étnica-racial, né? Ainda que na superficialidade, mas é provocada por essas mudanças e por essas reações instituídas pela chamada mídia radical. Então, esse fator, que eu acho que é o mais relevante de tudo isso, mais ou menos aquela ideia de você pegar uma bexiga, você sopra a bexiga, ela enche, mesmo depois quando ela murcha, ela nunca mais volta à sua forma anterior, né? Ela tem uma elasticidade extrema que faz com que aquilo não volte mais à situação anterior. Então é isso que eu acho que nós podemos viver, do ponto de vista da percepção dos movimentos sociais e das mídias radicais, né? Nós chegamos num ponto que nós não temos mais como retroceder e a mídia corporativa não tem mais como negar, como negava antes, vai continuar negando, mas não como negava antes, a importância da cobertura editorial das condições de vida e morte da população negra. Imaginei, por exemplo, já pensou se você pega um consórcio como esse que nós montamos para fazer observação dos dados sobre a Covid, muito bem organizado, sim, inteligentemente montado, para fazer uma contranarrativa a essa política da morte do governo federal? Mas vamos imaginar que você faz um consórcio dessa natureza para, durante um mês, investigar as condições de vida e morte da população negra no Brasil. Que baita contribuição a mídia não daria para a percepção do racismo abissal que vivem negros na sociedade brasileira? Quem sabe um dia a mídia avance nessa direção. Enquanto ela não faz isso, as mídias radicais têm feito isso a partir dos seus produtos, dos seus conteúdos, das suas linguagens e das suas formas de comunicação. Você vê a possibilidade, Juarez, de construção de redes, nisso que você está chamando dessas mídias radicais, de construção de redes que viabilizem, por exemplo, coberturas nessa perspectiva que também você acabou de mencionar, de consórcios que, por exemplo, tem iniciativas, né, nas favelas do Rio de Janeiro, iniciativas midiáticas, né, nas favelas do Rio de Janeiro, sigo algumas no Twitter, tal, que procuram abordar as questões, abordar os desafios, né, da sobrevivência dessas populações. Você acha que estamos num estágio em que essas várias iniciativas podem se juntar e construir grandes redes? Acho que é inevitável, né? O avanço que os movimentos sociais estão tendo do ponto de vista da comunicação é inevitável. Eu acho que tem surgido, e isso é positivo, uma percepção no Brasil de que comunicação é direito humano. Sim. Em especial agora, quando nós estamos vendo na pandemia, comunicação e informação de qualidade é direito humano, né? Enfrentar as fake news, e fake news não é um problema de opinião, fake news é um problema de mentira, né? De veiculação de mentira, que provoca morte. Fake news provoca morte, né? Não é questão de opinião. Então, em função dessa situação, você tem visto a emergência dessas mídias, e elas são mídias horizontais, são mídias em rede, são mídias que cada vez mais têm jovens qualificados do ponto de vista técnico para fazer a ressemantização tecnológica desse material, de produzir sistemas de codificação que vai ao encontro e não de encontro à percepção da população, e que tem mobilizado pessoas, né? É um processo também de amadurecimento dessas mídias. Inevitavelmente, elas vão chegar num determinado momento e vão criar o que eu gosto de chamar de um exoesqueleto tecnológico, né? É um conjunto de mídias articuladas em rede a partir das tecnologias colocadas à disposição, que vai construir contranarrativas globais do ponto de vista da sociedade, fazer o enfrentamento ainda numa frágil, mas ainda numa esfera pública democrática. Se você observa, por exemplo, que nesses momentos de pico no Brasil, a mídia radical está pautando a grande mídia. Sim. Pautando a grande mídia, né? Não só do ponto de vista do conteúdo, mas no seu formato organizacional. Isso eu acho extraordinário, né? Então, eu acho que é inevitável que, num determinado momento, tenhamos no Brasil esse exoesqueleto digital, né, que vai criar uma grande rede de ação política das mídias
chamadas mídias radicais no Brasil. Ou seja, nesse contexto todo, desculpa, mas nesse contexto todas as novas tecnologias é que têm um papel aí super importante na medida em que são acessíveis, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora e que as pessoas podem fazer, né? Quer ver uma coisa importante? Olha como pauta até do ponto de vista tecnológico. Já tinha os smartphones com a capacidade que tem hoje, mas o jornalismo profissional nunca usou. Passou a usar quando, a partir de 2013, a Mídia Ninja vai para as ruas, usa essa tecnologia, ressemantiza a tecnologia e cria condições e possibilidades extraordinárias de captação de conteúdo. Né? Isso é extraordinário. Então, essa mudança que nós estamos vendo é muito importante, é fundamental. Bacana. Eu acho que demos conta, né, de um cenário, né, claro que tem muito mais coisa para discutir sobre o tema, né, Juarez, mas eu acho que a gente deu conta de um cenário amplo com relação à questão do racismo. Eu gostei muito do bate-papo. E o que eu acho importante, esses esforços têm que ser feitos, né? Acho muito importante os esforços que você tem feito no sentido de pluralizar o debate sobre questões importantes, estruturais, e esses temas, eles nunca se esgotam. Não. Nós temos condições de tentar discutir e debater. Né? Eu espero que as iniciativas dessas mídias radicais, diferente da mídia corporativa, não tirem o debate das desigualdades do foco das suas preocupações. Então, acho que é uma grande contribuição que essas mídias radicais estão dando, que você, no seu formato de entrevista, talk show, está também contribuindo com esse debate. Né? Acho fundamental a gente manter isso, porque a gente mantém aceso o debate mais importante da sociedade brasileira, que é a superação desses mecanismos fundantes, estruturantes e replicantes do racismo e da desigualdade social no Brasil. Olha, eu gostaria de encerrar com um texto lindo que me chegou às mãos, que é a Poesia Preta, da Ana Clara. Ana Clara, ela é integrante do Coro Algazarra, de Vitória, Espírito Santo. Coro este que é uma iniciativa do Instituto Todos os Cantos, também de Vitória, dirigido pela maestra Alice Nascimento, que faz um trabalho espetacular na construção da cidadania através da música. Trabalho esse voltado para crianças e adolescentes das periferias da Grande Vitória. Espero brevemente poder entrevistá-la. Vou colocar aqui o Instagram da Ana Clara para quem quiser parabenizá-la. Eu acho que ela merece muito. Boa noite a todos, ótima semana e fiquem com a Poesia Preta da Ana Clara. Na pele que o tempo é alvo de injustiças. O drama entre seguir de cabeça erguida ou ser inserida nas estatísticas. Minha poesia preta é um legado. E se um dia eu também disser não consigo respirar, que a minha existência não seja esquecida, porque ela só quer existir sem medo das opressões racistas. O sangue preto que escorre por aí é meu também, as balas também atingem minha carne, as lágrimas preenchem meus olhos e a dor não me deixa dormir. O mundo é minha casa também e eu quero não ter que fechar as portas e janelas, ir e vir das festas, trabalhos e escolas sem ser interrompida pelos caminhos estreitos da morte. Eu quero ter o direito numa sociedade em que o dever não seja me destruir. Eu quero ser família, sonhos, grupos sociais, religiões, lugares, situações, música, tudo que eu quiser ser. E que eu possa me expressar sem que minhas raízes sejam arrancadas. A liberdade aqui tem um preço e custa a vida. Eu nasci para ser luta contra o racismo e não luto. Ubuntu, eu sou porque nós somos. E nós podemos ser gente preta com orgulho. Eu fui passado, a luta pelo meu futuro, presente. Sou gente da gente. Escrevo poesia porque é a arte que me guia para não esquecer do que me assombra. Eu tenho um sonho e sou resistência pela sobrevivência, do amor, felicidade e liberdade da minha cor preta. Poesia Preta, Ana Clara.